Você está prestes a embarcar em uma jornada que vai te mostrar o verdadeiro poder da história. Prepare-se, porque o que você vai ver agora não é apenas é um mergulho profundo nos nomes que desafiaram impérios, quebraram correntes, transformaram o mundo e continuam inspirando gerações até hoje. Neste vídeo, vamos te apresentar os 10 negros mais importantes da história mundial. Figuras que mudaram o curso da humanidade com coragem, inteligência, resistência e talento extraordinário. E não, isso não é só um passeio pelo passado. É um lembrete de que o presente e o futuro também foram moldados por essas vozes poderosas. Então, segura firme, porque cada nome dessa lista tem uma história que vai te impactar, emocionar e fazer você repensar tudo o que sabe sobre legado, influência e revolução. Imagine viver em um país onde o simples fato de entrar em um restaurante pode colocar sua vida em risco. Agora imagine alguém que, mesmo cercado de ódio, escolheu combater tudo isso com palavras, marchas e, principalmente, esperança. Martin Luther King Jr. não foi apenas um pastor. Ele foi o símbolo de uma revolução pacífica. Em pleno século XX, ele enfrentou o racismo institucional dos Estados Unidos com discursos poderosos, como o famoso I Have a Dream, que ecoa até hoje. Ele desafiou presidentes, inspirou milhões e, mesmo após sua morte trágica, se tornou eterno. O mundo que conhecemos hoje é mais justo por causa dele. E isso é inegável. O impacto de King não foi só americano, foi global. Ele provou que a mudança pode ser feita sem armas, mas com ideias tão afiadas quanto espadas. 27 anos. Esse foi o tempo que Nelson Mandela passou preso por lutar contra o regime racista do apartheid na África do Sul. Mas quando saiu da cadeia, ele não buscou vingança. Pelo contrário, ele perdoou, uniu e reconstruiu um país inteiro. Mandela mostrou ao mundo que a verdadeira força está na capacidade de reconciliar, não destruir. Ele não apenas se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, mas também um ícone global da paz e da resistência. Seu rosto estampou capas de revistas, muros de protesto e, mais importante ainda, o coração de milhões. Quando o mundo precisava de um exemplo de superação e dignidade, ele foi esse exemplo. Sua vida é uma aula de humanidade que ainda está em cartaz. Ela nasceu escravizada, mas decidiu que a liberdade era mais valiosa que o medo. Harriet Tubman fugiu, sobreviveu, e quando poderia ter seguido sua vida em paz, voltou dezenas de vezes para libertar outros escravizados. Isso mesmo. Ela colocou sua vida em risco diversas vezes para salvar pessoas que nem conhecia. Tubman virou lenda ao comandar rotas secretas conhecidas como uma rede de fuga que enganava os caçadores de recompensas. Mas ela não parou por aí. Durante a Guerra Civil Americana, atuou como espiã, enfermeira e guia militar. O que essa mulher fez não cabe em livros escolares. Ela merece estar entre os gigantes da história mundial. Sua coragem foi tão grande que nem a escravidão conseguiu segurá-la. Se Martin Luther King era o apaziguador, Malcolm X era o trovão. Nascido Malcolm Little, ele se tornou um dos líderes mais inflamados da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Com discursos potentes, ele denunciou o racismo, a violência policial e a hipocrisia da sociedade americana. Para ele, autodefesa era um direito, e ele não media palavras para defender isso. Malcolm foi um divisor de águas. Enquanto muitos pediam paciência, ele exigia justiça imediata. Sua trajetória é marcada por transformações intensas, inclusive religiosas e filosóficas. Mesmo após sua morte, suas ideias continuam provocando debates e reflexões. Ele mostrou que nem toda revolução é silenciosa. Algumas precisam ser ouvidas como um grito. Um simples não mudou o rumo da história.
Quando Rosa Parks se recusou a ceder seu lugar no ônibus para um homem branco, ela não estava apenas cansada, ela estava farta. Aquele gesto aparentemente simples acendeu uma chama que incendiou o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Rosa não era uma ativista de palco, mas se tornou o símbolo da resistência cotidiana, aquela que nasce do basta silencioso, porém poderoso. O boicote aos ônibus em Montgomery, que durou mais de um ano, mostrou que a mudança começa nos detalhes, e que a coragem de uma mulher pode inspirar uma nação inteira a se levantar. Quando Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos em 2008, o mundo inteiro parou para assistir. Um homem negro na presidência da nação mais poderosa do planeta? Isso era mais do que política. Era história sendo escrita diante de nossos olhos. Filho de pai queniano e mãe americana, Obama quebrou uma barreira que por séculos parecia intransponível. Mas ele não parou no símbolo. Governou com carisma, inteligência e uma habilidade impressionante de inspirar multidões. Seu Yes We Can virou mantra de uma geração inteira que começou a acreditar que, sim, era possível sonhar alto. Além de tudo isso, ele se tornou referência de representatividade, elegância e resiliência, provando que a cor da pele não limita o tamanho da liderança. Zumbi não foi apenas um líder quilombola. Ele foi, sabe, um símbolo da resistência negra no Brasil colonial, enfrentando o sistema escravocrata com coragem, estratégia e, literalmente, sangue nos olhos. À frente do Quilombo dos Palmares, ele comandou milhares de pessoas que fugiam da escravidão e construíam uma sociedade livre, baseada em igualdade e cultura afrodescendente. Mesmo diante das tropas do governo, Zumbi não recuou. Lutou até o fim por um ideal, a liberdade. E mesmo após sua morte brutal, ele se tornou imortal na memória do povo brasileiro. Hoje, o 20 de novembro, é marcado como o Dia da Consciência Negra em sua homenagem. Zumbi é a prova viva de que a luta por justiça no Brasil tem raízes profundas e heróicas. Dentro do ringue, ele era imbatível. Fora dele, ainda mais. Muhammad Ali não foi apenas o maior boxeador de todos os tempos. Foi um guerreiro que usou sua fama para lutar por causas maiores. Recusou-se a ir para a guerra do Vietnã, dizendo que não lutaria contra pessoas que nunca o oprimiram. Isso lhe custou o título, o prestígio e até sua liberdade. Mas ele não cedeu. Continuou desafiando o sistema com sua voz poderosa, seu humor afiado e sua convicção inabalável. Com frases marcantes como flutuar como uma borboleta, picar como uma abelha, Ali se tornou um ícone global de coragem, identidade e orgulho negro. A cada soco, ele provava que o verdadeiro combate era pela dignidade. Em um mundo marcado por destruição ambiental, guerras e desigualdade, uma mulher do Quênia decidiu enfrentar tudo isso com árvores. Wangari Maathai foi a primeira mulher africana a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, e seu ativismo ecológico foi muito além da natureza. Ele tocou vidas. Com o movimento Cinturão Verde, ela plantou milhões de árvores. Empoderou comunidades e enfrentou governos opressores. Sua luta unia ecologia, feminismo e justiça social, mostrando que tudo está conectado. Wangari não precisou de armas, nem de gritos. Bastou o som das folhas crescendo para mudar realidades. Sua história inspira quem acredita que cada pequena ação pode florescer em algo grandioso. Em meio às ruas grafitadas de Nova York nos anos 80, um jovem negro com cabelo desarrumado e mente brilhante começou a transformar a arte urbana em grito político. Jean-Michel Basquiat misturava símbolos, palavras, cores vibrantes e referências afrodescendentes em obras que explodiram no mundo da arte moderna. Ele foi o primeiro artista negro a ser tratado com seriedade em galerias dominadas por brancos. Mas, mais que isso,
Basquiat usava cada tela como manifesto contra o racismo, a marginalização e a violência. Sua arte ainda pulsa, grita e provoca. Ele provou que a resistência também pode ser feita com pincel e imaginação, e que a beleza pode ser tão revolucionária quanto qualquer protesto nas ruas. Esses nomes não estão aqui por acaso. Eles representam a força de um povo que resistiu, criou, liderou e transformou o mundo. Cada um deles é uma lembrança viva de que a história não é feita apenas por reis e guerras, mas por vozes que se recusaram a ser silenciadas. E agora, a pergunta que fica é: quem vai ser o próximo nome dessa lista? Talvez você. Talvez alguém que está te assistindo agora. Compartilhe esse vídeo, espalhe essas histórias e lembre-se, conhecer o passado é a chave para construir um futuro mais justo. Se você se emocionou, se aprendeu algo novo, se sentiu inspirado, então já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a história é contada com alma. Até o próximo vídeo.